professor, seja muito bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente tem produzido para vocês. E hoje nós trazemos aqui um conteúdo muito interessante, cai bastante em concurso, que são os construtos de Piaget. Então nós vamos trabalhar hoje com a construção da inteligência, principalmente com os conceitos mais básicos, difíceis de compreender, para que a gente consiga levar a teoria adiante, tá? Eu espero que gostem da aula e se gostarem, deixa aquele like e nós nos vemos em outras aulas, porque elas serão divididas em parte 1, parte 2, como sempre, muito denso o conteúdo, não dá para dar tudo numa aula só, tá? Espero que gostem da nossa aula de hoje. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a construção da inteligência, segundo Piaget, né? Na visão de Piaget. E vamos começar a nossa discussão fazendo dois questionamentos que foram os questionamentos que movimentou Piaget a criar essa teoria, né? A teoria chamada de epistemologia genética. Então, a primeira pergunta é: o que distingue o ser humano dos outros animais, né? E aí, segundo a resposta do Piaget, seria a capacidade cognitiva que é única no mundo. A nossa espécie não pode ser comparada a nenhuma outra espécie em relação à cognição. Mas e outra pergunta importante é como adquirimos essa inteligência? Como o ser humano elabora seus conhecimentos sobre a realidade? Como é que ele organiza esses conhecimentos? Então, realmente são questões bastante relevantes para quem trabalha principalmente com a aprendizagem e educação. Então, Piaget ele se preocupou bastante com a questão de como o ser humano elabora seus conhecimentos sobre a realidade, como organiza esses conhecimentos e como acontecem os processos de pensamento. Então, para responder essas perguntas, o Piaget elaborou uma teoria de conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano, que procura distinguir as origens das diversas variedades de conhecimento a partir de suas formas mais elementares, né? Ou seja, desde o nascimento, e acompanhar o seu desenvolvimento nos níveis subsequentes, até inclusive o pensamento científico. Foi o que ele chamou então de epistemologia genética. Piaget sustenta que o conhecimento procede de construções e reconstruções sucessivas, ou seja, criamos estruturas novas ou recriamos conhecimentos constantemente e sempre a partir da relação sujeito-meio, buscando sempre um equilíbrio em relação do sujeito e o meio. Dessa forma, o processo evolutivo das características genéticas do homem, ele tem uma origem biológica, que é ativada pela ação e a interação do organismo com o meio ambiente físico ou social que o rodeia. Existindo aí uma relação de interdependência entre o sujeito conhecedor e o objeto a ser conhecido. Ou seja, o desenvolvimento é ativado pela ação e interação do sujeito com o meio, mas ele só ocorre se existir uma base biológica adequada, né, que eles chamam então de maturação. Essa maturação ela vai ocorrendo aos poucos e por isso resulta em estruturas de pensamento que ficam estáveis por algum tempo ou também chamadas de padrões de comportamento cognitivo e que demonstram a especificidade na forma do sujeito de compreender e de se adaptar à realidade. Em função dessa estabilidade temporária é que o Piaget determinou que existem estágios de pensamento cognitivo durante toda a evolução do homem, onde alguns padrões permanecem estáveis por algum tempo. Dois conceitos assim primordiais na teoria é o conceito de adaptação e de organização, e de equilibração também, então são três, né? Então, por adaptação, ele entende que é um processo dinâmico contínuo, no qual a estrutura hereditária do organismo ela interage com o meio externo, e de modo que ela vai se reconstituindo, ou seja, é um processo onde o sujeito tem que lidar com novas informações que vão de encontro ao que ele já havia esquematizado, e assim tem que reorganizar o seu pensamento. Este contato ele provoca desequilíbrios, né, quando o conhecimento prévio é menor que o objeto que a gente tem que conhecer. Então entra em ação aí então os dois subprocessos que ele denomina de assimilação e acomodação. Então, um movimento de equilíbrio contínuo entre a assimilação e a acomodação
é que possibilita esta nova organização e a sua adaptação ao novo, na nova situação do meio. Então, esses conceitos de assimilação, equilibração, acomodação, adaptação, organização, são conceitos que a gente precisa entender antes de realmente entender a teoria. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue juntar tudo, né? Quando vamos explicando os conceitos, nós podemos ir também compreendendo a teoria. Então, voltando aqui, a adaptação é um processo que se refere ao reestabelecimento do equilíbrio. Então, o indivíduo modifica o meio e também é modificado por ele quando acontece esse processo. E para que o meio social atue sobre esses indivíduos, ou seja, para que os estímulos externos possam promover a adaptação, é necessário que o sujeito esteja em condições de assimilar as contribuições desse meio. E para isso ele necessita estar maduro cognitivamente para assimilar aquele estímulo. Por isso ele realça a necessidade de respeitar os estágios de desenvolvimento e também ele equilibrar os processos entre a assimilação e a acomodação, que seriam processos que determinam a modalidade de aprendizagem do aluno. Então, o que seria equilibração? Equilibração é o processo de busca e de ajustamento às novas condições e às mudanças no ambiente, de tal forma que os padrões comportamentais que já existem ou pré-existem, eles são modificados para lidar com as novas informações das situações externas. Então, quando nos deparamos com um conhecimento novo e este é maior do que o conhecimento que temos sobre ele, entramos em conflito. E aí entra em ação a assimilação ou a acomodação, dependendo da necessidade do sujeito, organizando o conhecimento, e aí ele entra em equilíbrio novamente. Então, o que ele sabia sobre o objeto a conhecer agora é integrado ao que já existia ou se torna um conhecimento modificado e reestruturado. Estamos equilibrados quando o objeto que a gente tenta conhecer não nos traz mais nenhuma dúvida. Então, a equilibração é um mecanismo autorregulador. As pessoas se sentem melhor quando compreendem o mundo que as cerca. E este equilíbrio ele é conseguido porque existem esses dois subprocessos de equilibração que atuam de forma simultânea, que é a assimilação e a acomodação. Vamos entender então por que esses processos são tão interdependentes, né? Porque sempre que o sujeito interage com o objeto a ser conhecido, para poder tirar dele as informações que ele deseja, esses dois subprocessos atuam juntos para que promovam o equilíbrio e o crescimento cognitivo, né, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência. A assimilação e a acomodação, elas ocorrem simultaneamente e são interdependentes. Então, quando nos deparamos com algo novo, o resultado final sempre será uma assimilação. Isso porque a primeira ação do nosso cérebro é a de comparar as informações prévias com o conhecimento novo. E isso quem faz é a assimilação, que é um processo em que as duas ou mais coisas se tornam semelhantes. Quando este processo encontra diferenças muito pequenas entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento, ele integra ao que já existe. Mas quando ele acha diferenças muito grandes, ele chama a acomodação para resolver. Aí a acomodação ela vai modificar o que já se sabe e vai criar um novo esquema cognitivo. Então, resumindo, o que ele sabia sobre o objeto a conhecer agora é integrado ao que já existia ou se torna um conhecimento modificado e reestruturado, ou seja, um novo esquema. Quer dizer, ele foi reassimilado. Então, sempre haverá como resultado final do processo de equilibração a assimilação. Mas vamos ver o que é, então, um esquema, que são esses organizadores da inteligência. Nós podemos chamar de esquema todo o repertório de conhecimento que temos sobre o mundo. Os esquemas são as representações que uma pessoa possui em um dado momento sobre algum objeto de conhecimento. Eles organizam o nosso conhecimento sobre o mundo. Então, vamos ver. Uma criança, quando nasce, ela apresenta poucos esquemas, sendo muitos deles de natureza reflexa. E à medida que se desenvolve, os seus esquemas tornam-se cada vez mais generalizantes, mais diferenciados e mais numerosos.
Então, estes esquemas são utilizados para processar e identificar a entrada de novos estímulos e a diferenciá-los como também está apto para generalizar. Como é que se formam esses esquemas? Então, quando conhecemos um objeto, quando observamos um acontecimento e ainda quando aprendemos um conceito, tudo isso é organizado em forma de esquema cognitivo. Então, o funcionamento é mais ou menos o seguinte, assim. Uma criança, ela apresenta um certo número de esquemas, que grosseiramente, poderíamos chamar ou compará-los como fichas de um arquivo. Diante de um estímulo, essa criança tenta encaixar o estímulo em um esquema disponível. Vemos então que os esquemas são estruturas intelectuais que organizam os eventos como eles são percebidos pelo organismo e classificados em grupos de acordo com as características comuns que eles possuem. Cada esquema pode se relacionar a vários outros esquemas. Por exemplo, podemos ter esquemas sobre o lápis de cor, sobre o caderno, sobre um apontador, e todos eles estarem relacionados a materiais escolares. Então, são pequenos esquemas que foram generalizados. Outro exemplo é um esquema também que pode conter outros esquemas menores dentro dele, que é o caso do esquema sobre o computador, E dentro dele você ter o esquema do mouse e o esquema do teclado. Toda essa conjuntura, ela forma o que o Piaget denomina de rede de esquemas. Eles também organizam todos os conceitos, as regras, os fatos, as habilidades, E ao longo da vida, esses esquemas são revisados, são modificados, tornados mais complexos e adaptados à realidade. E eles vão se ficando cada vez mais elaborados, ricos em informação, e toda vez que nos apropriamos de novas informações sobre o mesmo esquema, a gente faz essa modificação, esse enriquecimento. Então, os esquemas compõem esta rede e estão localizados em nossa memória de longo prazo. Para ter acesso, a sua acessibilidade, é o quão fácil um esquema vem à mente, E é determinada pela experiência pessoal. Isso pode ser usado como um atalho cognitivo. Uma pessoa, ela pode rapidamente organizar novas percepções em esquemas e agir efetivamente sem nenhum esforço. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm um esquema de escada podem usá-lo para subir qualquer escada que até nunca viram antes. Então, os esquemas, eles nos ajudam a interpretar o mundo e agir sobre ele. Outro exemplo é quando você vê uma luz vermelha, você imediatamente interpreta aquilo como um sinal de que você deve parar. Então, esse é um esquema cognitivo sobre regras. Então, vamos voltar aí a dois conceitos muito importantes, depois de já ter definido o que é um esquema, que é o conceito de assimilação e de acomodação, e vamos dar exemplos disso para vocês. A assimilação, ela acontece quando nos deparamos com coisas facilmente compreendidas porque elas nos são familiares. Por exemplo, quando uma criança vê um boi pela primeira vez, ela pode achar que se trata de um cachorro grande, porque ela compreende algo novo com base no conhecimento que ela já tinha sobre o cachorro. A criança tenta continuamente adaptar esses novos estímulos aos esquemas que ela já possui até aquele momento. Ela está tentando identificar semelhanças entre o boi e o cachorro, e isso faz com que o boi passe por um cavalo em função da proximidade dos estímulos e da pouca variedade ou qualidade dos esquemas acumulados por essa criança até aquele momento. Quando ela perceber que existem diferenças maiores ainda e que podem levar esse conceito a uma nova classificação, ela vai fazer a diferenciação do boi para o cachorro, e isso deverá ocorrer porque existe o processo chamado de acomodação. Então, a assimilação é a integração dos dados perceptivos, motores ou conceituais ao que já é conhecido. Essa integração às estruturas prévias podem permanecer invariáveis ou são mais ou menos modificadas por essa própria integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, Isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova situação. Então é bom deixar claro que na assimilação os esquemas não se modificam, ou então sofrem apenas pequenas alterações.
Mas e quando este conhecimento prévio não dá conta do conhecimento novo? Como é que a gente faz? Como é que o ser humano faz? Bom, para responder isso, vamos olhar o desenho ao lado. Uma criança que já tem o esquema, por exemplo, de uma pessoa e se depara com uma boneca, inicialmente ela vai pensar que é uma pessoa, mas ao perceber as diferenças, ela se incomoda. O processo de assimilação até aqui, ele não foi suficiente para compreender o objeto e conhecer, e aí entra em processo cognitivo chamado de acomodação. A acomodação é o mecanismo de reformulação dos esquemas em relação aos novos conteúdos que se incorporam por não conseguirem assimilar um novo estímulo a um conhecimento pré-existente. Isso vai resultar em modificação da estrutura cognitiva. A estrutura ela se modifica em função do meio e das suas variações. Por isso, a estimulação e a experiência são excelentes formas de aumentar a nossa capacidade cognitiva. Para fechar o nosso conceito sobre acomodação, nós podemos dizer que então que a modificação ou a reorganização dos esquemas anteriores a este conhecimento para adequar o conhecimento novo ao já existente. Isso a gente chama de acomodação. Então, a criança deverá modificar seus conhecimentos prévios para dar conta destas novas informações e poder, então, ser assimilados. Cria-se um esquema para a boneca e um esquema para pessoas. Num processo apenas assimilativo, a boneca seria incorporada à informação de pessoa. Então, podemos concluir até aqui que a assimilação, ela nos permite conhecer aquilo que nos é familiar e a acomodação nos permite modificar nossos conhecimentos prévios para podermos assimilar o novo. São, então, esses dois subprocessos que ajudam a manter o que o Piaget denomina de equilíbrio majorante. Então, eu volto a lembrar que no final do processo sempre haverá assimilação. Em seu livro A Prática Educativa, o Zabala diz o seguinte: não basta que os alunos deparem-se com conteúdos para aprender, é necessário que, diante dos conteúdos, possam utilizar seus esquemas de conhecimentos, contrastá-los com o que é novo, identificar semelhanças e discrepâncias para integrá-los em seus esquemas. Como a equilibração é um processo constante em nossas vidas, a organização da inteligência, ou a forma como o indivíduo se adapta a novos conhecimentos, está intimamente ligada a esses dois processos que também se vinculam aos aspectos relacionados à maturação. Quando o sujeito reorganiza seus esquemas de uma certa maneira, ele está modificando sua estrutura interna e ele está construindo a sua inteligência. E quanto mais experiências e interações, mais esquemas poderão ser formados e usados neste processo de busca entre semelhanças e diferenças, né? E resultando em mais eficiência na organização da inteligência e maior competência no uso desta inteligência. Então, nós vamos definir agora o que é organização da inteligência. Para Piaget, a organização é um processo essencial para o funcionamento intelectual. Não pode haver adaptação, assimilação e acomodação, proveniente de uma fonte desorganizada, pois a adaptação tem como base uma organização inicial expressa no esquema. A adaptação acontece através da organização. O organismo ele discrimina entre a multiplicidade de estímulos e sensações com os quais é bombardeado. Então, precisa organizar de alguma forma essa estrutura para que ela fique mais coerente. Então, a adaptação ocorre através da organização. Então, retomando o conceito de adaptação, o pensamento ele se organiza mediante a constituição de esquemas que se formam através do processo de adaptação. Esse processo de adaptação é então realizado sob duas operações, a assimilação e a acomodação. A adaptação e a organização são dois processos então complementares, assim como a assimilação e a acomodação, mas fazem parte de um único mecanismo, sendo a adaptação um processo externo e a organização um processo interno.
Então, para Piaget, a maturação é um fator importante, já que a atividade intelectual não pode ser separada do organismo. Então, Piaget, para explicar o desenvolvimento intelectual, ele partiu da ideia que os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico e organização do meio ambiente, sempre procurando manter um equilíbrio. Como o nosso foco aqui desse canal é o processo de alfabetização e de aprendizagem, então vamos voltar a citar o que Zabala disse, né? A criança precisa possuir capacidade de identificar semelhanças e discrepâncias para fazer a integração das informações nos seus esquemas de inteligência. Então, o que acontece quando não há equilíbrio no processo de adaptação do novo conhecimento? E quando esses estímulos não estão adequados à maturidade do indivíduo? Quando a gente pode dizer que a criança está madura para receber determinado conhecimento? Então, estas questões nós vamos então deixar para o nosso próximo encontro, na nossa aula número 2, sobre a teoria de Piaget.